Jesus nos diz que a gente deve perdoar a pessoa, mesmo que seja necessário perdoar 1000 vezes em um dia. Pois é, mesmo que em um dia você tenha que perdoar a pessoa por 1000 erros que ela cometeu, ou seja, é impossível, né? Ou seja, ele diz que você precisa perdoar infinitamente. Se você quiser viver leve e feliz. E eu estou aqui para poder compartilhar a minha experiência com o perdão, né? A minha experiência prática no dia a dia com a filosofia do perdão. E eu concordo com Jesus sobre o perdão e tudo que ele ensina sobre, mas vamos aprofundar nessa história de acordo com o que eu pude perceber na prática com o tempo, né? Do que realmente funciona e do que realmente não funciona, e do que, na verdade, com profundidade, ele queria dizer quando ele nos diz que nós temos que perdoar, sempre, sempre perdoar. E o conceito que as pessoas têm de perdão é muito básico, é como se perdoar fosse esquecer. E perdoar não tem nada a ver com esquecer, muito pelo contrário. O conceito do entendimento geral da maioria das pessoas é: perdoar é ser bonzinho, é ser trouxa, é permitir que a pessoa te faça de trouxa o tempo que ela quiser, quantas vezes ela quiser, mas não tem nada a ver com isso, né? E é claro que se você der brecha, se você seguir essa filosofia de ser bonzinho, né, de perdoar, esquecer, o perdoar / esquecer, você vai ser feito de trouxa a vida inteira. E quem vai se aproximar de você vai ser só gente troglodita, sanguessuga, né? Só gente que quer te roer ao máximo, porque sabe que você é trouxa, que você perdoa tudo o tempo inteiro. É porque você é um babaca, né? Aquele otário lá, bonzinho, aquele besta. Vou fazer mais um otário ali de idiota hoje, né? É aquela história, né? Todo dia sai de casa, é meio clichê, mas todo dia sai de casa um esperto e um bobo. Um malandro e um besta, né? Não seja o besta. Mas as pessoas têm uma consciência, um entendimento muito raso também de quem era Jesus, né? Ele é visto como um cara bonzinho que aceitava tudo. E muito pelo contrário, né? Mas muito mesmo. O cara falava a verdade na lata da maneira mais crua, dura possível, né? E as pessoas odiavam isso nele, porque ele falava a verdade, ele era sincero. Se o cara era ladrão, ele falava: não, você é ladrão, você é isso, você é aquilo. Enfim. E tanto é que eles pregaram ele numa cruz depois, né? Porque eles não suportavam as verdades que ele falava, né? E as pessoas, eu não sei porquê, de onde que as pessoas tiraram isso, que ele era bonzinho, que era tipo trouxa, que só apanhava e tal. Não, cara, ele era revolucionário, não no sentido de violência, mas no sentido filosófico, né? No sentido de transformação espiritual, que é muito mais poderoso que violência, que o uso da força, lógico, que foi o que tentaram fazer com ele depois, com o uso da força, né? Ou seja, com a ausência total de inteligência. Tentaram o silenciar, mas só fizeram um grito dele ficar mais forte, óbvio. E ele sabia o que ele estava fazendo, e sabia que na hora que eles começassem a utilizar a força contra ele para o calar, que isso potencializaria o que ele estava ensinando. Então isso foi muito bom para o projeto dele, né, de conscientização espiritual da humanidade. Então, feita essa introdução, essa explicação de que Jesus não era bonzinho, né? Jesus é Jesus, né? Vamos começar por aí, que é o cara que detém toda a informação necessária para a vida na Terra, sobretudo, né? Então, é a melhor fonte, a fonte mais confiável, é a verdade, né? Jesus é a verdade. E a verdade tem uma força muito grande. Então, se eu sei que Jesus não era bonzinho, que ele era, na verdade, que ele é, né?
Jesus não é bonzinho e que ele é o dono da parada, né? Ele que determina as regras do jogo. Digamos que ele é o juiz, né? Cara, se ele não é bonzinho e se ele na verdade é o administrador da parada toda, o dono da porra toda, cara, quando ele diz que você deve perdoar 1000 vezes se necessário, ele não está dizendo que você tem que ser bonzinho / trouxa, né? Ele está dizendo que você precisa se livrar do peso de carregar dentro de si um sentimento negativo que uma outra pessoa implantou em você através de um erro que ela cometeu, de uma maldade, né? Uma má intenção, um dano, uma trauma que ela te causou, mas que, independente do que ela tenha feito, você precisa perdoar, porque senão é como se você estivesse tomando uma dose de veneno o tempo inteiro, está sendo envenenado o tempo inteiro. Estou bebendo veneno porque eu guardo dentro de mim uma dor, né? Tem uma ferida aqui, eu fico cutucando ela, e aí eu tenho rancor, eu tenho tristeza, eu tenho revolta, e tudo isso vem do não perdoar, né? Quando você perdoa, você automaticamente arranca isso de dentro de você e devolve para a pessoa, né? Pega o que é teu, isso não é meu não, pega o que é teu, né? Esse mal que você colocou aqui, ele é seu, não é meu, então ele vai bater em mim e voltar a partir do momento em que eu tenho a consciência implantada dentro de mim do perdão. Estou pronto para perdoar tudo. Quanto mais rápido você consegue perdoar, melhor para você, tá? Mas não quer dizer também que é matemática, uma coisa 1 mais 1, né, 2, que na mesma hora, independente do que acontecer, você já perdoou. Tem coisas que você precisa amadurecer mais, digerir, processar aquilo, falar, opa, agora eu consigo perdoar, ou eu consegui perdoar fulano, tal situação, e posso seguir em frente tendo esquecido isso, né? É um tempo de amadurecimento também. Às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa automática, né? Como se você estivesse comprando alguma coisa aqui que você pega na prateleira e pronto. Não. É como uma fruta amadurecendo no pé, né? Às vezes a vida ela é muito assim. Tem o tempo de amadurecimento de tudo, né? De uma ideia, de um perdão. Mas quanto mais consciente você for, mais rápido você vai conseguir perdoar. E se um dia você conseguir perdoar instantaneamente qualquer coisa, melhor para você. Menos peso você vai carregar, não é verdade? E aí sua vida se torna muito mais leve, né? Muito mais fácil. E agora vamos para o segundo ponto da minha experiência com o perdão. E aqui eu digo que eu aprendi na prática que perdoar não é ser bonzinho. Demorei a aprender isso, tá? Mas aprendi. Uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo praticando o perdão foi que eu posso dar o meu perdão, mas ao mesmo tempo eu posso invocar um outro ensinamento do próprio Jesus, que é: diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. E aqui eu invoco esse ensinamento. Por quê? Porque eu posso dar o meu perdão para você, mas eu também posso te eliminar da minha vida. Esquecer que você existe. Você segue o teu caminho, você segue a tua vida, e eu sigo a minha, né? A gente não precisa ter contato, ter convivência, né? Ou a gente pode até ter contato mais reduzido, ou dependendo do grau, contato 0, contato 1, nível de contato 2, 3, 4, 5, 10. Depende, né? Depende do que a pessoa fez com você, depende de quem é a pessoa. A pergunta é: você perdoou, mas essa pessoa merece continuar tendo acesso a você, né? Essa pessoa, ela cometeu um erro pontual ou é um erro recorrente? Essa pessoa, ela mudou, né? A mudança dela é consistente ou é uma mudança muito instável, temporária? Daqui a pouco ela volta a cometer erros de novo, né? Tudo isso você tem que calcular.
em relação ao perdão que você concedeu. Então, vamos imaginar que a pessoa te causou um grande dano, né? Ou que a pessoa te causa danos recorrentes, e isso é muito cansativo. Te perdoo, né? Tá tudo certo, você não me deve nada, eu não te devo nada, mas eu não quero viver com você próximo de mim, né? Eu não quero que você permaneça tendo acesso a mim, né? Eu quero você o mais distante possível, ou eu nunca mais quero ver a tua fuça na minha vida, né? Cara, e tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso, né? Uma coisa é perdoar, outra coisa é trazer para andar do teu lado, irmão. Totalmente diferente. Eu posso perdoar, mas querer você totalmente distante de mim. Eu posso perdoar, né? Eu posso te amar, mas querer você totalmente distante de mim, porque perto de mim você é veneno, né? Então por que eu vou colocar do meu lado o inimigo? Eu perdoo o meu inimigo, eu tenho essa capacidade de perdoar meu inimigo, porque eu sei que ele é um ignorante, porque eu sei que espiritualmente ele tem uma frequência muito baixa, né? Então, na verdade, eu sinto pena, né? Eu tenho pena, mas eu não tenho dó, no sentido, ai, tadinho, né? Nossa, ele é tão sem consciência, ignorante, eu vou ajudar, eu vou te trazer pro meu lado, eu vou te educar, eu vou te amar, tá? É o amor ao próximo. Cara, não, você não vai conseguir mudar ninguém, primeira coisa, né? E uma coisa que eu aprendi foi isso, cara. Eu era uma pessoa muito, meu Deus, assim. Eu era muito altruísta. Eu tinha uma vontade de ajudar as pessoas, de botar no colo, e eu fiz isso quantas vezes. Botar no colo, fazer o que fosse necessário para ajudar a pessoa. E podia ser qualquer um. Eu não olhava se a pessoa merecia ou não. Eu achava que eu tinha que amar o próximo como a mim mesmo. Então vou fazer o que eu gostava que fizessem comigo, né? Eu nessa situação dessa pessoa. Nossa, mas eu só me fudi. Só, cara, essas mesmas pessoas me sacanearam depois, demonstraram total ingratidão, saca? Enquanto isso é conveniente para elas, elas te mantêm ali, depois te descartam. E aí eu fico olhando para trás e falo assim, cara, como que eu joguei anos da minha vida, que fossem segundos, né? Mas como que eu joguei anos da minha vida fora? Podia estar fazendo uma coisa pra mim, né? Sendo feliz. E eu gastei com essa merda de pessoa. Nunca mais, né? E foi por causa disso que eu fui mudando esse entendimento que eu não tinha de que você precisa vigiar muito, cara. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo, quem que você está ajudando, quem que você está colocando do seu lado, como que você está perdoando, né? Em que nível que você está perdoando a pessoa. Você não está confundindo perdão com trazer a pessoa para dentro da sua casa, né? Isso é muito diferente, cara. É muito diferente você ajudar um mendigo na rua, dar um prato de comida. Isso é muito diferente de você trazer ele para morar com você, para comer sentado na tua mesa, sendo que você nem conhece, só porque ele é um mendigo e porque você sabe que ele está com fome, entendeu? Então você tem que ter essa consciência do quanto você abre a porta da sua vida para as pessoas, né? E se você misturar perdão com permissão para continuar destruindo sua vida, você tá ferrado. Perdão é uma coisa, agora permissão para destruir minha vida é outra. Essa eu não dou não, para ninguém, né? Perdoar, beleza, eu perdoo 1000 vezes num dia, mas a permissão para destruir a minha vida eu nego 1000 vezes num dia também, não é? Então, se por um lado eu estou pronto a perdoar, eu também estou pronto para te dar um soco na cara.
some daqui, some da minha vida. Eu te perdoo, mas se você continuar aqui na minha frente, torrando o meu saco, cara, eu vou encher sua cara de porrada. Louco isso que eu falei, né? Mas a gente tem que... Eu tô falando isso aqui em tom de brincadeira, mas é sério, porque quando eu falo de porrada, cara, eu tô falando no sentido de você saber se posicionar. E eu dei meu perdão, eu sei que você é um merda, mas eu te dei meu perdão. Vai em paz. Mas se você brincar comigo, irmão, cara, eu passo por cima de você. E aí vai ser você que vai ter que me perdoar depois. Entendeu? Cara, a vida não é pra amadores, não é pra gente mole, né? Você tem que saber ser duro, ser firme, se posicionar. Se você se posicionar como um fraco que perdoa tudo e aceita tudo, nossa senhora, cara, você tá lascado. Tá lascado, sua vida vai ser uma porcaria. Ainda mais no Brasil, que é um país de... Assim, talvez não seja a maioria da população, mas o que tem de gente aproveitador, golpista, sanguessuga, malandro, corrupto no Brasil, não é brincadeira, irmão. Então fique esperto. Aqui, nossa, aqui você tem que ficar ligeiro, porque o Brasil realmente ele não é para amadores, não. Então é assim, irmão. Eu te perdoo. Mas se você vacilar comigo, meu amigo, eu não tenho problema nenhum de passar por cima de você. Nenhum. Então, dependendo de quem você tenha que perdoar, para lidar com malandro, cara, com gente ruim, você tem que se posicionar. Você não pode deixar fazer hora com sua cara. E gente assim só respeita quem se posiciona. Na verdade, eles nem chegam perto, nem tentam fazer nada, porque covardes, né? Covarde gosta de gente trouxa para poder passar a perna. Agora, quando você está lidando com gente, né? Com gente educada, né? Com gente que tem bom senso, gente madura, aí o conceito de perdão ele é elevado, né? Aí o papo ele muda um pouco. A gente sobe o nível aqui, sobe o sarrafo. Então eu citei uns exemplos extremos aqui, né? De gente lixo, de se posicionar forte e tal. Mas existe também um meio termo, né? De como lidar com isso no meio termo e ter a consciência de ser equilibrado no sentido de perdoei a pessoa, não foi um erro tão grave que ela cometeu, ou é uma pessoa boa, só tava tentando acertar, mas errou, é uma pessoa que vale a pena continuar tendo do meu lado, e aí você sempre vai olhar também, mas em que nível eu posso manter isso, né? Embora eu tenha perdoado a pessoa, mas será que aí a gente entra num nível mais alto, mas dei meu perdão, é uma pessoa bacana, mas será que essa pessoa ela tá compatível, preparada, se conecta, né? Será que ela tá preparada e compatível para andar do meu lado, para caminhar comigo? Será que ela tem essa maturidade de receber o meu perdão, né? Será que essa pessoa pode fazer parte da minha vida sem que isso seja danoso para mim, né? Sem que isso me puxe para baixo, sem que isso me emburreça, sem que isso diminua a minha consciência, né? Diminua a minha frequência. Então o perdão, gente, é uma coisa tão complexa, né? É uma coisa que a gente poderia ficar aqui falando meses sobre e a gente não ia ter terminado de falar tudo, mas vou aqui finalizar agora concluindo que seja responsável consigo mesmo quando você for perdoar alguém. Quando você for dar o seu perdão, considere sempre a opção de riscar essa pessoa do seu convívio, né? De não ter contato mais com essa pessoa. E tá tudo certo, né? Não quer dizer que você não possa perdoar
manter a pessoa longe ou amar a pessoa mantendo a pessoa longe. É possível. Tem pessoas que eu amo, mas que eu sei que para eu continuar amando, eu preciso que elas estejam longe de mim, porque senão elas mesmas destroem tudo, né? Então isso é até uma preservação do amor, né? Então eu espero que eu possa ter ajudado aí com essa minha experiência pessoal sobre o perdão e que isso te dê atalhos, né, de entendimento na sua vida a partir de agora sobre perdoar e como lidar, né, com as consequências do perdão e da abertura, da concessão do direito que você deu da pessoa continuar ou não fazendo parte da tua vida. Então lembre-se sempre, perdoe, mas diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Lembra sempre disso, você nunca mais vai errar.